São Gonçalo do Amarante, município no Rio Grande do Norte. São Gonçalo do Amarante, município do Ceará. Rua São Gonçalo do Amarante, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Rua São Gonçalo do Amarante, Águas Claras, Salvador. Rua São Gonçalo do Amarante, em Pernambuco. Paróquia de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Paróquia São Gonçalo do Amarante, Ibituruna, Minas Gerais. Paróquia São Gonçalo do Amarante, de Catas Altas da Noruega, Minas Gerais. Paróquia São Gonçalo do Amarante, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha aqui, essa pesquisa que eu estou fazendo no Google. Quantos lugares no Brasil são dedicados a São Gonçalo? Caramba, verdade, né? Nossa, é muita coisa, eu nem sabia. Falando nisso, sabe que dia é amanhã, né? Amanhã é dia... Não. Eu não ia olhar, eu sei, amanhã é dia de São Paulo, claro. São Paulo, Carol. É claro que amanhã é dia de São Gonçalo, né? Dia 10 de janeiro. Por que você acha que eu estaria aqui fazendo essa pesquisa sobre ele? Ah, não sei, eu achei que fosse mais uma daquelas suas pesquisas aleatórias sobre santo. Aliás, eu tive uma ideia maravilhosa. Que tal você ficar aqui e me ajudar aí nessa pesquisa? Que tal você fazer a pesquisa toda e depois você me contar? Eu adoro as histórias de santo, mas você sabe que eu não posso contar, eu não sou muito boa para contar. Fora que eu também estou um pouco atrasada. Tá bom, né? Fazer o quê? Vai lá então para o seu super compromisso enquanto eu fico aqui continuando a minha pesquisa. Seria muito melhor fazer com você, tá? Porque ia ser mais rápido, mais divertido, muito mais interessante. Mas tá bom, pode ir lá. Eu fico aqui e vou continuar pesquisando. Tá bom. Depois me conta tudo, tá? Não esquece. Pode deixar. À margem direita do rio Vizela, encontrava-se a freguesia do Divino Salvador de Tagilde. E esse lugar ficou marcado, porque nele nasceu e foi batizado São Gonçalo. Eu não sei vocês, mas quando eu penso nesse lugar tão pequeno e nos trouxe São Gonçalo de presente, eu lembro da pequenina Belém, que trouxe Jesus, o nosso Salvador. Foi essa fama espalhada em Tagilde, amada, que junto ao rio Vizela nascerá essa nova estrela em virtude assinalada. Foi essa fama espalhada em Tagilde, Vila Amada, que junto ao rio Vizela nascerá essa nova estrela em virtude assinalada. Foi essa fama espalhada em Tagilde, Vila Amada, que junto ao
ao rio Vizela nascerá essa nova estrela, em virtude assinalada. Para ser mais precisa, foi ali em Arriconha que São Gonçalo abriu os olhinhos pela primeira vez. Não se sabe exatamente toda a história dos pais de São Gonçalo. O que sabemos é que seu pai se chamava Gonçalo Pereira e sua mãe, e junto com seu pai, eram muito ricos, eram da alta nobreza e traziam em seu coração um profundo amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deixaram para Gonçalo 3 coisas: a nobreza, riqueza e o mais importante de tudo, a fé. No dia de ser batizado, Gonçalo fixou os seus olhinhos no crucifixo e elevou os bracinhos como se quisesse abraçar, dar um abraço bem gostoso em Jesus. Todos ali ficaram maravilhados, como aquele bebê tão pequenino já reconhecia ali o Salvador. Os pais de Gonçalo, querendo educá-lo na fé cristã, na fé católica, já matricularam ele desde pequeno na escola de São Bento, para que sua fé já fosse alimentada. Cresce o menino Gonçalo em graça e sabedoria, na escola beneditina, no amor de Jesus e Maria. Cresce o menino Gonçalo em graça e sabedoria, na escola beneditina, no amor de Jesus de Maria. Oh, cresce o menino Gonçalo em graça e sabedoria, na escola beneditina, no amor de Jesus e Maria. Ao terminar o primeiro ciclo de estudos, Gonçalo foi aceito no Paço de Braga por Dom Estevão. O Paço de Braga era como uma academia de estudantes da alta nobreza, e ali só podiam estudar os jovens que se destacavam nos estudos. Mas Gonçalo não ficou ali sendo aceito apenas pela sua grande inteligência. Isso não, ele foi aceito principalmente porque ele tinha grandes virtudes em seu coração. E desde menino, ele já alimentava o amor por Jesus Cristo, o amor pela Santa Igreja. Desde menino, já demonstrava que seria um homem que dedicaria sua vida a Deus. Ao terminar os estudos, que caminho seguiria São Gonçalo? Que profissão abraçaria? A engenharia, pela qual tinha grande inclinação? Será que seria um jurista? Sim, porque na oratória ele era maravilhoso. E ele amava cuidar das pessoas, das feridas físicas e espirituais dos doentes. Mas não, Gonçalo deixou a voz do Senhor ecoar em seu coração, através da frase de Santo Agostinho que diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perde sua alma. Então Gonçalo disse sim a Deus e se entregou de corpo inteiro ao Senhor, sendo sacerdote do Altíssimo. Ele sabia a missão que estava abraçando e decidiu ser pobre, justo, respeitoso, adorador do Senhor Jesus Cristo e muito humilde. Tantas profissões, opções sem fim, Gonçalo respondeu:
ao chamado de Deus. Tantas profissões, opções sem fim. Gonçalo respondeu ao chamado de Deus. Tantas profissões, opções sem fim. Gonçalo respondeu ao chamado de Deus. Ao sacerdócio disse sim. Ao sacerdócio disse sim. Ao sacerdócio disse sim. Ao sacerdócio disse sim. Sacerdote até o fim. Se tornou pároco da abadia de São Paio, em Vizela. E ele amava aqueles paroquianos, amava aquela missão que o Senhor lhe proporcionava. Mas em determinado momento, sentiu em seu coração a vontade de ir até o túmulo de São Paulo e São Pedro. Sentiu vontade de caminhar pela Terra Santa, ir a Santiago de Compostela. Mas deixou em seu lugar na paróquia um padre substituto, que era o seu sobrinho e tinha total confiança. Assim partiu São Gonçalo, peregrino, caminhou, saiu de Portugal a pé. Sim, a pé. Era muito difícil, foi cansativo, foi longa a viagem, fatigante. Passou por Roma, por tantos lugares onde evangelizava, curava, falava de Deus, lia a palavra, fazia caridade. Passou por Roma e por Jerusalém, onde permaneceu por 14 anos. Mas em determinado momento sentiu, lá no fundo do seu coração, uma saudade da sua paróquia. E lá no seu íntimo, ele percebia que talvez algo não estaria bem. Decidiu retornar a Portugal. Assim ele retornou. E chegando naquela paróquia que ele tanto amava, ele viu que algo estava bastante diferente. A caridade havia dado lugar ao egoísmo, à humildade, ao orgulho, o zelo ao desleixo. Mas, infelizmente, o seu sobrinho foi mais longe. Entregou documentos falsos ao arcebispo que comprovavam que São Gonçalo havia morrido. Assim, o seu sobrinho ficou com seus bens e ainda se tornou pároco de São Paio, no lugar de São Gonçalo. São Gonçalo pensou que seria recebido com abraços, com carinho, com acolhida, mas não, foi recebido com repúdio, com orgulho, com inveja, com ganância. Acreditem, o seu sobrinho chegou a soltar os cães de guarda sobre Gonçalo para que o atacassem. Mas Gonçalo era um homem bom, um homem de Deus, entregou todo aquele sofrimento no coração do Senhor e resolveu partir. Ser humilhado, ser maltratado, mesmo assim manter a fé, por saber o que Deus quer. Ser humilhado, ser maltratado, mesmo assim manter a fé, por saber o que Deus quer. Gonçalo foi humilhado, Gonçalo foi maltratado, mesmo assim
manteve a fé, ficou de pé. Gonçalo manteve a fé. Sem rumo, partiu Gonçalo, passando por cidades, aldeias, sempre à direita do rio Tâmega. Caminhava às margens do rio, até que chegou em um lugar tão bonito, tão acolhedor, de belas paisagens, poucos habitantes, perfeito para a vida contemplativa que Gonçalo queria ter. Ali era o lugar que hoje chamamos de Vila do Amarante. Chegando ali, viu uma capelinha que estava em ruínas, vazia, abandonada. Ele não teve dúvida, fixou ali a sua residência e reconstruiu aquela igreja. Deu vida àquele lugar que se tornou uma casa de oração em que as pessoas iam, oravam, ouviam as pregações de São Gonçalo e viam aquela caridade que ele ofertava ao povo. Mas havia um problema. Às margens do rio Tâmega, naquela localidade, não havia uma ponte para que os moradores do outro lado do rio pudessem vir e frequentar a capela de Nossa Senhora da Assunção. Sim, São Gonçalo dedicou aquela capela reconstruída a Nossa Senhora da Assunção e aquilo atraía muitas pessoas. O povo atravessava o rio em embarcações pequenas, frágeis, e muitas vezes, quando a água estava com seu volume maior, principalmente no inverno, embarcações viravam e vidas foram perdidas. E isso machucava profundamente o coração de Gonçalo. Então ele decidiu, por que não construir uma ponte? Sim, ele construiu uma ponte. E ele mesmo foi o arquiteto. Um anjo apareceu para ele e mostrou exatamente o lugar em que ele deveria construí-la. Não foi fácil, mas com a ajuda dos habitantes e principalmente de Deus, São Gonçalo conseguiu esse feito. Muitos milagres foram atribuídos a São Gonçalo no decorrer desta construção e às margens do rio Tâmega. Vou contar 3. Ofereceram a Gonçalo bois para que ajudassem na construção, para que pudessem transportar aqueles materiais de construção. Mas aqueles bois estavam tão arredios, tão violentos, não obedeciam. Então não conseguiam ter a função para a qual haviam sido doados. São Gonçalo, apenas com uma ordem, fez com que aqueles bois se tornassem dóceis, tranquilos e que transportassem tudo o que precisassem. Outro fato interessante foi que os operários precisavam ir até a água do rio e subir para a margem com a água para que ajudasse na construção da ponte. Eles iam até a água do rio e traziam a água para a construção da ponte. Gonçalo, vendo tanto trabalho dos operários, colocou as mãos numa rocha e essa rocha começou a jorrar água, jorrar muita água. Todos ficaram admirados. Então os operários puderam trabalhar com muito mais tranquilidade na construção. Outro milagre foi quando havia uma pedra grande, pesada, e todos estavam tentando colocar aquela pedra no lugar que ela precisava para que a obra continuasse. Gonçalo colocou apenas uma mão na pedra e ela se tornou leve como uma pluma. Ninguém entendia o que estava acontecendo, só podia ser um milagre do Senhor. E assim, a construção da ponte se deu. Ela foi construída e as pessoas que moravam do outro lado do rio podiam ir e vir tranquilamente para a capela de Nossa Senhora da Assunção. E Gonçalo ficou ali, às margens daquele rio, na Vila do Amarante, vivendo o seu apostolado.
Gonçalo era um homem de Deus, nunca se acomodava. Então ele, em oração, mesmo com todo aquele apostolado no Amarante, às margens do rio Tâmega, perguntou a Nossa Senhora o que mais ele precisava fazer, qual era a vontade do Senhor para a vida dele. E Nossa Senhora respondeu que ele procurasse a ordem dos dominicanos, a ordem de São Domingos. Gonçalo era obediente e assim ele fez, se tornou um religioso dominicano. Ainda como religioso dominicano, voltou lá para a Capela Nossa Senhora da Assunção e ali ele ensinava, proclamava as maravilhas do Senhor, fazia caridade, falava de Deus, vivia em oração e contemplação. Mas o tempo foi passando, Gonçalo foi ficando mais frágil, seu corpo já não obedecia mais, já não conseguia visitar os povoados vizinhos. Um dia, cristãos que recebiam a sua visita sentiram a falta de Gonçalo. Então foram até a capela de Nossa Senhora da Assunção e o encontraram lá, fragilizado, doente. E ali, naquela capela, foi celebrada uma missa. E Gonçalo recebeu pela última vez os sacramentos. Nossa Senhora apareceu para ele e revelou qual seria o último dia de sua vida, qual seria o dia que ele partiria. Assim, nos deixou São Gonçalo, no dia 10 de janeiro de 1259. Foi sepultado ali, na capela de Nossa Senhora da Assunção, que um dia ele mesmo havia reconstruído. E naquele lugar, anos mais tarde, foi construída uma grande igreja dedicada a ele. Da beatificação. O processo de beatificação de São Gonçalo foi organizado por Dom Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto, por comissão do Papa Pio IV e às instâncias do rei Dom Sebastião e do arcebispo de Braga. A sentença foi dada 16 de setembro de 1561 pelo núncio apostólico Dom João Câmbigos, bispo de Bolonha, e pelo cardeal Dom Henrique. A partir dessa data, podia rezar-se em todo o reino de Portugal o ofício divino e celebrar-se a missa do bem-aventurado São Gonçalo. As dolorosas circunstâncias derivavam da Guerra do Marrocos e a morte trágica de Dom Sebastião obrigaram a interromper o processo para a canonização de São Gonçalo. O Papa Clemente X estendeu a toda a ordem de São Domingos a concessão feita por Pio IV de celebrar a festa de São Gonçalo no dia 10 de janeiro. Em Amarante, no primeiro sábado de junho, celebra-se uma segunda festa de São Gonçalo, com caráter oficial de festa do município. As duas festas ocorrem uma enorme multidão vinda de todas as partes de Portugal. Atualmente, as notícias de milagres e graças alcançadas aqui e ali vão se aglomerando, vindas de toda parte, e não será nenhuma surpresa se, uma vez confirmadas, convençam as autoridades eclesiásticas a reabrirem o processo para a canonização. Há santos cujo processo de canonização levou séculos até que fossem declarados pela Igreja como tal. Você está aí, ouviu o finalzinho dos meus estudos? Já chegou do seu compromisso? Já cheguei. Parece que você já sabe tudo sobre a vida de São Gonçalo, né? Tudo não, sei mais ou menos.
menos, mas pelo menos para a missa de amanhã, que é o dia do padroeiro, eu não vou ficar, né, viajando, vou saber um pouquinho mais da história dele. Ah, com certeza. Aliás, eu queria dizer o seguinte, para a gente poder confirmar aqui, da próxima vez, você vai estudar tudo e me contar, ok? Ah, pode deixar, tá combinado, né? Então- Justo. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos comer alguma coisa e eu vou te contando aí a história de São Gonçalo, porque, menina, eu achei que eu sabia a história dele, mas eu não sabia absolutamente nada. É uma história linda, maravilhosa. Começa assim: às margens direitas do rio Vizela. São Gonçalo, rogai por nós, intercedei por nós. São Gonçalo, rogai por nós, intercedei por nós. Cantemos São Gonçalo, São Gonçalo, rogai por nós, intercedei por nós. São Gonçalo, rogai por nós, intercedei